Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a de Flávio Josefo. Pensa só, um historiador com uma missão quase impossível, contar a história do seu povo para os seus conquistadores, os romanos. Vamos entender não só o que ele escreveu, mas por quê. Essa é a grande questão, né? Como fazer isso? Esse era o desafio do Josefo. E não era só uma questão de contar uma história. O que estava em jogo era, no fundo, a própria dignidade e a sobrevivência cultural de um povo inteiro. E quem era esse cara, o Flávio Josefo? Bom, ele era um comandante judeu do primeiro século. Mas aí vem a virada. Ele foi capturado pelos romanos e, em vez de um fim trágico, ele se tornou cidadão romano e historiador. É aí que a missão dele começa. A fonte que a gente vai usar para entender tudo isso é a obra-prima dele, a História dos Hebreus. E o foco aqui, gente, não é só o que ele escreveu, mas o porquê, a intenção por trás de cada palavra. Ok, então vamos entrar no plano dele. O que o Josefo fez foi muito mais do que só juntar fatos e datas. Ele estava, na verdade, fazendo uma espécie de tradução cultural. Ele pegou a história do povo dele e a recontou de um jeito que os leitores greco-romanos não só conseguissem entender, mas, e isso é o principal, que eles pudessem respeitar. E qual era o objetivo final? Era mudar a narrativa. Sair da imagem de tribo conquistada e mostrar ao povo judeu como uma nação de verdade, sabe? Como uma filosofia profunda, com uma história tão rica e digna de admiração quanto a dos próprios gregos e romanos. A gente precisa ter isso em mente. Tudo, cada personagem, cada evento que ele narra, passa por esse filtro. Vamos ver agora alguns exemplos práticos de como ele fez isso. Primeiro, vamos falar dos patriarcas como filósofos. A ideia aqui é reformular a fé como razão. E para começar, não podia ser outra figura senão uma das mais importantes de todas, Abraão. Olha só que genial o que ele faz aqui. Na versão de Josefo, a descoberta de Deus por Abraão não é um puro ato de fé, uma revelação que simplesmente acontece. Não, é um processo intelectual. Abraão observa o mundo, o sol, a lua, os mares, e através da lógica, da dedução, ele conclui que existe uma força maior por trás de tudo. Isso é basicamente ciência e filosofia. É o tipo de argumento que um filósofo em Atenas ou um intelectual em Roma entenderia e admiraria na hora. É uma jogada de mestre. Ele transforma Abraão, o pai da fé, num pensador racional, alguém que o público dele poderia facilmente respeitar. E essa estratégia não para em Abraão. Vamos ver agora o caso de Moisés, o general. O subtítulo já diz tudo. Mais do que um profeta. Josefo usa exatamente a mesma lógica, mas com um toque diferente. Um toque que falava diretamente ao coração do Império Romano. Para os romanos, o que era um grande líder? Era alguém sábio, sim, um grande legislador, com certeza, mas acima de tudo, um general vitorioso. Então Josefo constrói a imagem de Moisés exatamente nesses moldes. Ele não era só o profeta que recebeu as leis no Monte Sinai. Na versão de Josefo, ele era também, e talvez principalmente, um comandante militar genial. E para provar esse ponto, ele faz algo ousado. Ele adiciona uma história que, olha só, não está no texto bíblico tradicional. É a campanha etíope. Basicamente, os etíopes invadem o Egito, os egípcios estão desesperados e um oráculo diz para eles pedirem ajuda aos hebreus. E quem eles escolhem como general? Moisés. E claro, Moisés usa uma estratégia incrível e consegue uma vitória esmagadora. Ao fazer isso, ele coloca Moisés no mesmo patamar de um César, de um grande general romano. Ele transforma Moisés numa figura que qualquer romano olharia e diria: "Uau, esse cara era um grande líder." Não era só contar a história, era construir uma imagem, uma reputação para legitimar seu povo. Saindo dos patriarcas e profetas, vamos agora para os reis, poder e política. Aqui a coisa fica parecendo um estudo do drama humano. Porque quando Josefo fala da monarquia de Israel, ele carrega nas tintas da intriga, do poder, da psicologia. A história dos reis vira quase uma tragédia grega, cheia de heróis com falhas fatais. Dá uma olhada em Saul, Davi e Salomão. Josefo não os descreve só como figuras santas ou escolhidas por Deus. Ele mergulha fundo na humanidade deles. Ele mostra a bravura de Saul, mas também a sua inveja que o consumiu. Mostra o gênio de Davi, mas também como a paixão o levou à ruína. O foco dele é sempre esse: a ambição, a força e, principalmente, a falha de caráter que leva à queda.
E ele usa umas técnicas narrativas muito sofisticadas. Por exemplo, bem no capítulo em que ele vai contar sobre o adultério de Davi, como ele introduz o rei. Esse rei tão justo, tão temente a Deus. Isso é pura ironia dramática. Ele constrói o herói no pedestal mais alto só para mostrar o tamanho da queda. É o tipo de recurso que qualquer pessoa que lesse as tragédias gregas reconheceria na hora. O reinado de Salomão é o exemplo perfeito disso. Começa no auge, né? O templo magnífico, a sabedoria divina, um reino próspero, mas olha o final. Santuários para outros deuses, abandono das leis e a consequência direta? Guerra civil. A mensagem de Joséfo é clara. As falhas de um líder não são só um problema pessoal. Elas têm consequências políticas desastrosas. Ok, vimos como ele fez. Mas e aí? Qual é o legado disso tudo? Por que essa versão da história contada por Joséfo ainda é tão importante hoje, 2000 anos depois? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque ele basicamente salvou uma versão da história judaica e a apresentou para o resto do mundo. Segundo, o trabalho dele é uma janela única para a gente entender como era o judaísmo lá no primeiro século. Ele também construiu uma ponte cultural fundamental. E talvez o mais importante, a obra dele é uma verdadeira aula sobre como a história nunca é neutra. Ela é sempre moldada por quem escreve e para quem se escreve. No final das contas, a grande lição que fica é essa. A forma como uma história contada pode ser tão ou mais importante do que os fatos em si. Josépo nos mostrou que a história não é só uma lista de coisas que aconteceram no passado. É, na verdade, uma performance. Uma apresentação feita para uma plateia do presente. Isso leva a gente a uma última pergunta, para a gente pensar. Se a história é sempre uma performance, quem é a plateia hoje em dia? Para quem as histórias estão sendo contadas agora? Fica aí a reflexão. E com ela, a gente encerra essa análise.